18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 2 minutos até as 7. Vamos juntos, eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Oi, e boa. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começa, é claro, agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. É claro, hein, querido ouvinte, participe conosco do programa 18 horas, 994887592 à sua disposição. Exatamente. Segue a gente também nas redes sociais no @18horas News. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. Anote aí, participe 994887592. Aquele giro inicial pelo trânsito em Manaus, Karime, vamos ver como tá aí. Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas. Boa noite, André. Como é que está? Volta para casa agora, 6 horas e 3 minutos. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite você ouvinte. Na Avenida Humberto Calderaro, vários trechos apresentam trânsito carregado e lento. Na rotatória do Mindu, o fluxo é concorrido, enquanto pela Avenida Perimetral 2, o trânsito também segue lento. Já na Avenida Tancredo Neves, o trânsito está moderado, com fluxo mais leves, os motoristas comendo que esse trecho está devagar, mas ali na Tancredo Neves consegue andar melhor. Então atenção para o trânsito aqui na capital amazonense, se ligando aqui na 100.7, daqui a pouco tem mais, Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles. André, 6 e 3, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Crise na saúde. Denúncia de morte de bebê durante o parto por negligência no Dona Lindu. Ruas de Manaus vão receber mais 20 novos radares de trânsito. Relatórios da Agência Brasileira de Inteligência apontam crescimento do tráfico de drogas pelas facções criminosas PCC e Comando Vermelho na Amazônia. Pesquisa divulgada hoje revela a desaprovação do governo Lula caiu de 53% para 49%. Para 6 e 4, você no melhor mix do Brasil. Nós vamos juntos em até às 7, conferindo esses e outros assuntos. Os destaques do dia para você. Os destaques desta terça-feira, 28 de outubro de 2025. Está no ar até às 7, mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Começamos o 18 horas de hoje com a morte, infelizmente, de mais um bebê. Uma criança que não teve nem o direito de nascer. A família denuncia negligência médica, descaso no Instituto da Mulher Dona Lindu. Karime. Carlão, desde a semana passada estamos trazendo aí casos de denúncias das mães dos bebês que sofreram queimaduras e lesões durante os partos lá no Dona Lindu. Agora, a mãe de uma grávida denunciou o descaso e até dos médicos que atenderam a filha dela, o descaso e até o pouco caso. Eles até parece que tiraram graça com o sofrimento da filha dela. A filha que foi atendida e tarde, porque depois do parto a criança não resistiu. Segundo o relato, a jovem grávida Tamires Batista gritava de dor, mas nada foi feito. E ainda segundo a denúncia, Tamires chegou à maternidade na noite da última sexta-feira, dia 24, com gravidez de alto risco. A primeira médica disse que com 4 centímetros de dilatação ela não poderia ser internada. Ao voltar para uma nova avaliação, foi atendida por outra profissional que ignorou o sangramento e as contrações intensas. Bom, e com isso, a cesariana só foi feita tarde demais, ainda segundo as denúncias, tá? Quando já não havia mais o que fazer e o bebê não resistiu, morreu no parto. A denúncia da avó causou comoção nas redes sociais e levantou outras denúncias de pacientes que dizem ter passado pelo mesmo descaso lá no Hospital Dona Lindu. Olha, as vítimas também denunciam a falta de profissionais capacitados na unidade do governo do Amazonas depois que o Instituto Agir assumiu a administração. É mais um episódio que expõe o colapso, a falta de humanidade e a impunidade do sistema de saúde do Amazonas sob o comando do governo Wilson Lima. É mais um caso que a gente traz aqui com revolta, com tristeza, com indignação. E é claro, antes de mais nada, a gente solidariza com a família dessa vítima, com a família de mais um bebê que não conseguiu nem nascer.
Num hospital de responsabilidade do governo do estado do Amazonas, a repórter Nathalie Moraes, ela está acompanhando mais esse caso e traz os detalhes pra gente. Então, Nathalie, a Secretaria de Saúde do estado do Amazonas já falou alguma coisa? Afinal de contas, ontem nós trouxemos um caso também de denúncia de negligência de uma grávida e hoje a notícia da morte de uma outra mãe que perdeu o filho durante o parto. Nathalie Moraes, a Secretaria de Saúde do estado deu alguma satisfação para a comunidade, aqui para a população? Boa noite. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham. Karime, esse é o terceiro caso, a terceira denúncia que a gente traz envolvendo o Instituto da Mulher Dona Lindu em menos de 7 dias. E até agora a gente não teve nenhuma resposta por parte da Secretaria Estadual de Saúde, só que dessa vez realmente a gente traz um caso bastante revoltante, porque uma gestante de alto risco passou horas gritando de dor, pedindo socorro dentro do Instituto da Mulher Dona Lindu, e enquanto os médicos que ali estavam de plantão ignoraram a dor daquela mulher. Essas foram palavras ditas aí pela Thalita Araújo Batista, que é mãe da Tamires, essa jovem que agora se encontra enlutada, porque no último domingo ela infelizmente acabou perdendo a filha, a Aurora, uma criança que ela esperou por 9 meses, né? Realmente já tinha montado todo o enxoval, estava ali realmente aguardando a chegada da sua primeira filha, só que infelizmente isso não aconteceu e a denúncia traz pra gente aí mais um caso de descaso dentro do Instituto da Mulher. Como vocês já adiantaram, Karime e Carlão, para os nossos ouvintes, eles chegaram na unidade, né? Eu digo eles chegaram porque foi a Thalita, a Tamires e o esposo da Tamires até o Instituto da Mulher Dona Lindu. Ou seja, a mãe, filha grávida e o pai da criança, do bebê, tá? Exatamente. Chegaram lá na última sexta-feira, ela estava com 4 centímetros de dilatação, mas ela estava sentindo muita dor. Ela tinha uma gravidez já de alto risco, porque há um tempo atrás ela fez um procedimento, ela usava um tubo, né, no rim, que era para facilitar que ela urinasse. Ela tinha uma questão de saúde já bastante delicada, certo, né? E aí, por isso, com a gravidez, toda essa situação agravou bastante. A mãe estava preocupada porque ela gritava e implorava por ajuda, mas ela foi ignorada pelos médicos que estavam de plantão na noite da última sexta-feira dentro do Instituto da Mulher Dona Lindu. Eu separei um trechinho da fala da Thalita Batista, que é a mãe da Tamires, hoje a avó enlutada, né? A mãe da grávida. A mãe da grávida, exatamente. Ela falou com exclusividade com a nossa equipe de reportagem sobre a situação e tudo que aconteceu dentro do Instituto da Mulher. Vamos ouvir o que diz a Thalita. Pra mim que a minha filha não era exclusividade. Ele perguntou, minha filha, agora sua filha é exclusividade aqui da unidade. Sua filha agora é prioridade aqui. E aí eu disse, não é questão de exclusividade, doutor, ela tá com dor, né? Aí ele disse, todo mundo tá com dor aqui, senhora. A senhora tá no hospital, ainda falou assim. Aí eu disse assim, não, mas a minha filha é a única que tá aqui grávida e com contração, doutor. E ela tá sangrando e a gravidez dela é de risco, não pode atender ela logo. A senhora tem que esperar, senhora. E eu não olhava nem pra mim, eu olhava pro computador e eu peguei e fechei a porta indignada. E fui lá, abracei minha filha chorando e todo mundo vendo aquilo. Se falar com a equipe que estava aí, todos vão relatar, porque estava todo mundo indignado, desde do pessoal que fica na portaria, né? Os porteiros, vigia, todo mundo tava vendo minha agonia. E foi quando eu fui lá de novo, né? E disse, doutor, eu pedi pra enfermeira falar pra ele tudinho, né? Pra enfermeira pedir pra ele. Ela disse, senhora, vai lá, peça dele. 18 horas. Além de negligência, ela denunciou aí o deboche, o descaso do atendimento médico com a filha dela. Exatamente, Karime. E a Thalita confirmou para nossa equipe de reportagem que durante todo o tempo os profissionais de saúde diziam para ela bem assim, não, senhora, a senhora precisa esperar porque existem outros casos mais urgentes e que o sofrimento da Tamires era normal. Só que eles normalizaram tanto o sofrimento da Tamires que, infelizmente,
infelizmente, ela acabou perdendo o bebê. Passou da hora da cesariana, digamos. Né? Exatamente, Karime. Ela já chegou lá na maternidade com pelo menos 4 centímetros de dilatação, mas ela tinha um sangramento que foi se agravando ao longo das horas. Foram mais de 10 horas de espera até ela receber o atendimento. Depois que teve essa troca de plantão, ela relatou para nossa equipe de reportagem que a situação piorou bastante depois dessa troca de plantão. E aí, depois de tudo isso, né, só depois de 10 horas, ela teve a confirmação de que a bebê, a Aurora, estava sem vida dentro do corpo da mãe, dentro da Tamires. E aí, depois de ter essa confirmação, o Instituto da Mulher demorou ainda mais 10 horas para fazer a retirada do bebê já sem vida do corpo daquela mulher, aumentando aí o risco de infecção. Hoje a Thalita poderia estar enterrando a filha e a neta. Sim, de infecção, de tudo, sem falar do sofrimento dessa família, gente. Exatamente, Karime. E aí a gente vai ouvir mais um trechinho aí da fala. É revoltante toda essa situação, porque a Thalita Batista tá sofrendo na pele a família, né? A gente realmente se solidariza com a dor de todos eles. Vamos conferir aí mais um trechinho da fala da Thalita. Mais horrível ainda foi que a minha neta ficou 10 horas dentro da barriga morta. Foram tirar a minha neta 10 horas da noite só, em tempo da minha filha pegar uma infecção. Eu perdi a minha neta e eu perdi minha filha. Hoje eu tava chorando dobrado, entendeu? Então foi horrível. E ela ainda tava me falando hoje lá em casa que dentro do consultório, ela tava dentro da sala de cirurgia, já tudo preparado. Tiraram ela porque chegou outra emergência, uma criança fora da placenta. E que hospital é esse que só tem uma sala, que só tem um atendimento, não pode atender 2 pessoas ao mesmo tempo, né? Então é complicado. Então 18 horas. A gente ouviu aí, Karime, Carlão e ouvintes, mais um trechinho da fala da Thalita Batista. Realmente é muito difícil toda essa situação, e vale a gente reforçar que a situação lá no Instituto da Mulher, Dona Lindu, agravou bastante desde dezembro de 2024, quando a organização social Agir passou a gerir o hospital, né? O governo do estado do Amazonas vem terceirizando a saúde aqui no Amazonas, e não é de hoje que a gente está noticiando aqui no 18 horas situações semelhantes a essa. Um hospital que já foi referência de atendimento à mulher, agora realmente tem mostrado que cada vez mais tem faltado aquele atendimento humanizado e, infelizmente, está se tornando um cemitério de bebês. E aí é essa a fala realmente que muitas das mulheres têm utilizado esse termo para se referir ao Instituto da Mulher, Dona Lindu. Inclusive hoje, Karime e Carlão, a Thalita voltou até o Instituto da Mulher para tentar realmente ter mais informações sobre o que aconteceu. Vale a gente reforçar que a criança foi sepultada no último domingo, né? Eles deram entrada na última sexta-feira e aí passaram o sábado todo sofrendo, e no sábado ela teve a confirmação de que a criança estava morta, e no domingo elas sepultaram aí a pequena Aurora. E hoje a família realmente retornou ao Instituto da Mulher, e a família da Tamires está cobrando justiça e investigação do Ministério Público. Mas vale a gente reforçar aqui, Karime, que até agora nem o governo, nem a Secretaria de Saúde, o governador Wilson Lima, a secretária Nayara Maxud, ninguém deu satisfação sobre esse assunto. Gente, o contrato de milhões de reais para essa organização social Agir ficar responsável pela administração não só lá do Dona Lindu, mas também do 28 de agosto. Todo o complexo hospitalar da Zona Sul. E esse é o serviço, essa é a realidade das pessoas que precisam da saúde pública do estado do Amazonas na gestão de Wilson Lima. Tá aí o Instituto da Mulher Dona Lindu, que até pouco tempo era referência para as grávidas, de maternidade, de atendimento, de cuidado, de zelo, de dignidade, hoje virou um cemitério de bebês. As crianças, as amazonenses, não conseguem ter mais nem o direito de nascer. Tamanha essa negligência que sequer esse governo
governo do estado que sequer a gestão do Wilson Lima tem a dignidade, a vergonha na cara de vir dar satisfação para essas famílias enlutadas. É vergonha na cara que falta, sim, para que essas pessoas tenham pelo menos uma satisfação para vir a público explicar o que aconteceu, por que esses bebês estão morrendo, o que é que está acontecendo nessas unidades de saúde de responsabilidade do governo do estado, da gestão Wilson Lima, o que é que está acontecendo lá dentro, porque as denúncias aqui fora não param de chegar. São bebês morrendo, são profissionais que não têm capacidade para estarem lá trabalhando, é falta de tudo, inclusive, novamente, de vergonha na cara, de vir a público explicar exatamente o que está acontecendo, para onde foi parar, que 3 milhões de reais? Já foram mais de 30 milhões foram pagos à organização social Agir. E é esse tipo de serviço que a população aqui na ponta recebe, é esse tipo de atendimento médico que a população recebe com deboche. E não é de graça, a população só está querendo ter novamente o retorno do que ela paga em impostos. Karime, e essa situação não é só da família da Thalita, né? Ela denunciou toda essa situação nas redes sociais e até agora o post tem quase 20 mil curtidas e uma enxurrada de comentários. São várias mulheres, para quem nos acompanha através das redes sociais, vai poder conferir aí alguns dos comentários que a gente separou. Olha, nesse caso a Flávia diz que foi uma questão de negligência total, que fizeram uma cesárea na mãe dela, fizeram uma cesárea nela só depois que a mãe dela foi lá e fez um barraco. Então, assim, são inúmeras as situações. São mais de 5 mil comentários aqui nesse post que realmente trazem aí a situação de descaso e completo abandono dentro do Instituto da Mulher Dona Lindu, Karime. Eu vou lembrar também que em julho desse ano nós fizemos uma série de entrevistas com o grupo Mães que buscam justiça pelos filhos, também denunciando e cobrando justiça e informação sobre o que aconteceu com os filhos, que elas são mães que também perderam os filhos nas maternidades do governo do estado do Amazonas e que até hoje não sabem o que aconteceu. Elas denunciam várias situações de negligência também da gestão do Wilson Lima e que até agora estão sem receber nenhum tipo de resposta, sem amparo, inclusive amparo judicial, né? Elas conseguem entrar no Ministério Público, mas não anda, nada vai para frente, que é o que a gente sabe que acontece mesmo. Nathalie Moraes, muito obrigada pelas atualizações, pelas informações. Tem mais informação a respeito desse assunto? Até agora não, mas nenhuma resposta. Até agora a gente não teve nenhuma resposta, mas a qualquer novidade a gente volta para atualizar aqui os nossos ouvintes. E é preciso, porque é uma situação grave e séria. Nós estamos falando de bebês mortos, de crianças que não conseguem nascer dentro da maternidade de responsabilidade do governo do Amazonas. Um governo que jura que já investiu nas duas gestões 30 bilhões de reais na saúde pública. E aqui na ponta que a população só sofre, é só perda. A gente só denuncia aqui mortes, desamparo. E o pior de tudo é falta de dignidade na saúde pública do estado do Amazonas. Obrigada mais uma vez, Nathalie Moraes. Agora 6h20, você no melhor mix do Brasil. Chegamos até às 18 horas com você aqui com os destaques do dia. Participe, nosso WhatsApp é o 994887592 e nas redes sociais nós estamos lá no @18horas News Mix. Voltamos a falar aí com o André Meirelles, hein, Karime? Vamos falar com o André Meirelles, porque vão ser instalados mais 20 novos radares nas ruas aqui de Manaus. Não é isso, André? Boa noite. É isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite para vocês, ao ouvinte. Essa fiscalização vai ficar mais pesada aqui nas ruas de Manaus. A capital vai ganhar, como você já falou, 20 novos radares eletrônicos, incluindo equipamentos capazes de monitorar veículos grandes como caminhões e ônibus. Atualmente, Manaus tem 27 radares em operação. Eles pegam ali excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e parada sobre faixa de pedestre. Mas agora, com esses novos equipamentos, o sistema vai detectar até o número de eixos dos veículos.
veículos. E esse foco é para controlar aí o trânsito de pesados que estão aí pelas vias urbanas aqui da capital amazonense. Os primeiros radares desse tipo já estão sendo instalados na Avenida Efigênio Salles e na Rodrigo Otávio, perto da UFAM. O vice-presidente do IMMU, Edson Leda, diz que a ideia é mudar o comportamento do trânsito. Então, os radares ainda não estão em funcionamento, porque, segundo o IMU, eles vão passar pela aferição do Inmetro antes de começar a multar. Mesmo assim, a população vai ter ainda mais 6 meses para se adaptar antes de começar para valer ali a instalação e também o negócio de multar. Porque o IMMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, também estuda novos tipos de fiscalização, como medição de altura de veículos, para evitar aí aquelas batidas de limitadores, algo que a gente já viu, de vez em quando a gente vê pelas redes sociais ali um caminhão engatado. Então a ideia, segundo o órgão, não é multar, é salvar aí vidas de trânsito. Falando nisso, a gente sabe que o crescente número de mortes aqui no trânsito em Manaus tem ligado esse alerta, inclusive, de várias autoridades, porque a cada novo acidente fatal, o mesmo cenário se repete. É o excesso de velocidade, o uso de celular ao volante, também o desrespeito às leis de trânsito. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, Manaus registrou um aumento de quase 2% nos acidentes de trânsito entre janeiro e agosto desse ano, em comparação com o mesmo período de 2024. Então, no total, foram mais de 10 mil ocorrências, o equivalente a 188 acidentes a mais que no ano passado. E o mês que mais registrou esses acidentes, segundo esse levantamento, foi o mês de agosto, com quase 1.500 colisões. Os órgãos de trânsito reforçam que por trás de grande parte desses números está aí a presença e atitude do ser humano, ou seja, a maior parte das tragédias poderia ter sido evitada. A ordem clara, né? Tem que redobrar a atenção, respeitar as regras de trânsito para chegar vivo aí, e é isso que o Detran também, juntamente com o IMMU, estão fazendo. Estão colocando ali, né, esses radares, também estão fazendo as fiscalizações nas ruas aqui da capital amazonense, e ainda assim tem pessoas que cometem aí essas imprudências, né? Então a gente vai continuar acompanhando as instalações desses radares. Também a gente já pediu o posicionamento do IMMU sobre outros endereços, que a gente está aguardando essa resposta também para informar aqui no 18 horas. Karime, Carlão. Tá ótimo, André Meirelles. Muito obrigada pelas informações. Legal, André. Agora 6h24 em Manaus. Olha só, escuta essa novidade, hein? Vem da Uber, anunciou o começo de um projeto piloto que vai permitir que as passageiras escolham viagens só com mulheres motoristas. É a ferramenta Mulheres Motoristas, com 3 formatos diferentes, e começa a funcionar gradativamente em 7 cidades do país. Pois é, Carlão, só que Manaus ainda não está nessa lista, tá? A opção desse projeto piloto vai começar pelas capitais Curitiba e Campo Grande, além também das cidades de Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto e Piracicaba, tudo no interior de São Paulo. E Uberlândia também, em Minas Gerais, para completar essa lista. Ainda não há data, Karime, ouvintes, para o lançamento ainda em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, que concentram o maior número de passageiras. Segundo a Uber no Brasil, o modelo foi pensado diante de um desafio de aumentar a base de motoristas mulheres, que hoje é de apenas 8% no universo de 1,5 milhão de motoristas parceiros da Uber no país. 6h25, você no melhor mix do Brasil. Mix. Política. E vamos de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes, que segue ao vivo aqui com a gente. Nathalie, boa noite mais uma vez. Nathalie, então, vamos lá. O prefeito de Manaus, Avião Almeida, e o senador Omar Aziz vão se encontrar hoje, vão ter uma reunião. E aí, no meio desses rumores sobre uma possível pré-candidatura de Davi Almeida para o governo do Amazonas, será que esse encontro aí vai ter um teor de DR ou de date? Conta, que será, né? Pois é, Karime, mais uma vez, boa noite para você, para o Carlão, para todos que nos acompanham. Segundo as informações dos últimos dias, tudo levou a crer que esse encontro foi uma DR, mas a gente ainda não tem, né, como é, a gente ainda não sabe realmente o tom que foi levado a essa prosa, vamos dizer assim. Isso porque o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e o senador Omar Aziz se reuniram na manhã de hoje. Eles não divulgaram ali o horário que seria, mas esse encontro foi combinado entre eles no último domingo. Já vale a gente reforçar, né, Karime, para os nossos ouvintes, que não é de hoje
de que existem rumores que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, tem se movimentado e que ele vem sim como candidato ao governo em 2026. E ele já confirmou, inclusive aqui no programa, já disse que não tem pretensão nenhuma, que ele estaria apoiando o Omar Aziz. Só que ultimamente ele tem sido visto ao lado do Wilson Lima em situações de cerimônia, situações oficiais. Exatamente, né? E aí, com todos esses rumores de que o prefeito de Manaus está fazendo movimentos de pré-candidatura ao governo, eles marcaram aí essa reunião. Essa reunião, inclusive, começou a ser articulada no último sábado, lá em Parintins, quando o Jesus Alves, o secretário de Habitação, fez um discurso ali exaltando Davi. Lembra que ontem eu até comentei sobre essa situação? E aí, né, depois de toda... O Jesus estava ali naquela ocasião acompanhando o Eduardo Braga, né, que encabeça ali essa chapa junto com o Omar Aziz. Então, é o Amazonas Forte de novo, né? Foi esse o nome que eles deram ali realmente para essa chapa. E aí, agora, a gente realmente tá tentando saber se eles realmente deram match ou não, se esse encontro realmente deu bom ou se racharam de vez, porque muita gente vem dizendo aí que esse movimento talvez não esteja tão forte assim, ainda que o prefeito confirme que o candidato dele é o Omar. A gente ainda não sabe como é que realmente foi o teor dessa conversa. Legal, Nathalie. Ken Paz, depois de tantas tratativas, o chefe da Casa Civil do governo Wilson Lima, que é o Flávio Antoni, entrou com mandado de segurança na Justiça Federal para participar da escolha para ser desembargador. Muita gente, inclusive, tem falado que o governador Wilson Lima estaria usando a máquina pública para garantir que o seu servidor consiga o cargo. O fato é que o Flávio, ele vai disputar, Ken, ou não? Então, Carlão, é um respiro para que isso venha acontecer. E essa utilização da máquina pública, Carlão, basicamente é um objetivo, é um movimento que ele revela a profunda interferência política nesses processos institucionais daqui do nosso estado do Amazonas. Flávio Antoni, ele é secretário da Casa Civil e ocupa esse cargo estratégico no governo Wilson Lima desde 2019. E hoje ele busca essa inscrição no 5º Constitucional do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mesmo estando bem distante ali do exercício do direito da advocacia nesses últimos anos. A Ordem dos Advogados do Brasil, seguindo nova regra da OAB Nacional, ela exige 10 anos de atuação contínua, ou seja, não pode ter interrupção, o que teria na prática impedido a participação de Flávio Antoni. E aí ele recorreu na justiça e agora Antoni, ele contesta essa restrição, mostrando como o poder público ele pode interferir para garantir a presença de seus candidatos em processos que são teoricamente anônimos. No contexto político local, Carlão, essa movimentação, ela é um reflexo da tensão entre os interesses institucionais e também articulações de poder. De um lado, a OAB, ligada à família Simonetti, ela busca manter esse controle do processo e também limitar a concorrência. E do outro lado, a gente tem o governo Wilson Lima usando a máquina pública e também a influência para poder mover-se e garantir ali que um nome próprio chegue até o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Essa disputa demonstra como as eleições, que deveriam ser uma eleição mais técnica, Carlão, acaba ficando ali no mérito, acaba se tornando uma questão política. Isso daí acaba prejudicando bastante. E esse 5º Constitucional, ele reserva, só pra gente ter uma base, ele reserva 20% das vagas nos tribunais a advogados, também membros do Ministério Público. A OAB, ela escolhe uma lista sextupla que o Tejan reduziu agora para uma tríplice, enviada até o governador, que ele vai fazer esse processo de nomeação final. E a vaga está sendo aberta e as eleições ainda vão acontecer, Carlão. Ele só tomou um respiro, mas vai acontecer. Sim. Nathalie, vamos lá. Divulgada hoje, pesquisa nova do Paraná Pesquisa. E a desaprovação ao governo Lula caiu de 53,6% para 49,2%. Será que temos aí uma esquerda mais forte para as próximas eleições, Nathalie? Karime, eu não diria mais forte, né? Ele precisa realmente ter cautela nesse momento. Estão sendo feitos, né, desenhados ali movimentos muito importantes que vão trazer resultados nas urnas em 2026 nesse momento. Ontem a gente falou
aqui da reunião do Lula com o presidente Donald Trump para discutir essa questão do tarifaço, e eu acho que esse é um dos pontos que muita gente vai realmente levar aí em consideração, mas na avaliação geral dessa pesquisa, 41% dos brasileiros ainda consideram o governo Lula muito ruim ou péssimo, ou seja, existe um índice de desaprovação realmente muito grande, né? E 35% classificam ali como bom. E aí, esse equilíbrio entre a aprovação e a rejeição realmente mostra que o governo consegue reverter em alguns pontos, né, essa questão de perca de votos, mas ainda tem uma resistência muito grande, principalmente com os eleitores ali na região centro-oeste e sul do país. A gente sabe que o PT é mais forte no norte e no nordeste, mas essa pesquisa também mostrou, Karime, que mais da metade dos brasileiros estão mudando aí realmente o modo de pensar. Eles querem uma mudança no modo de governar, não que eles queiram que saia da esquerda, volte para a direita. Não é isso. Mas eles querem realmente, né, que não é para romper o elo, não é para romper o modelo da gestão, mas é uma renovação do que está sendo feito. Vamos dar uma melhorada? E aí, será que seria uma boa estratégia realmente o Lula tentar mais uma vez? E aí, esses são movimentos e reuniões que também estão sendo feitos dentro do PT. Ele confirmou na última semana que vai tentar mais uma vez nas eleições em 2026 com 81 anos. A gente não sabe se vai dar certo, mas ele vai tentar. Beleza, Nathalie. Ken, a pré-candidata ao governo Maria do Carmo, ela cobrou mais efetividade nas políticas de segurança pública e ainda criticou o aumento da criminalidade. Qual a importância desse tipo de cobrança para o debate eleitoral aqui no Amazonas? Então, Carlão, esse é um assunto que dói muito no coração do amazonense, porque vive constantemente ali refém da violência na capital, no interior do estado do Amazonas, principalmente no interior do estado, onde a gente já tem até o próprio vice-governador alegando que nós temos rios de pó. Se o próprio vice-governador está falando isso, é porque não é um bom sinal, né, gente? Ele que está ali no comando junto com o governo Wilson Lima. Mas a questão desse discurso da professora Maria do Carmo, nesse momento, chama um pouco a atenção, Carlão, porque em outro momento, lá do passado, se a gente for recordar aqui na memória, a professora Maria do Carmo chegou a fazer elogios ao governador Wilson Lima e agora critica duramente essa insegurança. Diz que admirava, né, Kenneth? Pois é. Tinha uma admiração. Ela usou essa palavra, admirava. Admirava. Né? Então, de fato, é um negócio que chama bastante atenção, mas o assunto é realmente importante, é bom que as pessoas falem mais, que elas questionem mais, que cobrem mais das nossas autoridades uma resposta para essa onda de criminalidade, de violência que cresce em nosso estado do Amazonas. Eu separei um trechinho da fala da professora Maria do Carmo, vamos ouvi-la. Manaus e o Amazonas estampam índices alarmantes de roubos, tráfico e todo tipo de violência. Somos o 9º estado com a maior taxa de mortes violentas intencionais e a 7ª capital mais violenta do país, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2025. Mas sabe o que é ainda mais assustador? É que os nossos governantes assistem a bandidagem tomar conta de tudo e não fazem nada. Pois é, Maria do Carmo, muitos deles não fazem nada e a gente só vê esse índice crescendo ainda mais, né, gente? Mas o fato é que Maria do Carmo tem utilizado a estratégia de olhar para os pontos principais negativos do estado do Amazonas e aí comenta aí diante desses dados para poder também ganhar aquele engajamento, né, do eleitorado, né, gente? Então, de fato, é uma dor da nossa sociedade amazonense e que, com certeza, quando você fala sobre esse tema, independente se você é da esquerda, da direita, do centro, as pessoas vão se identificar e também vão querer engajar porque querem a melhora do nosso estado, né? Mas também não aponta nenhum projeto, nenhuma proposta, né? Vamos esperar para ver se na hora do Vale Ver da campanha a gente ouve alguma proposta para resolver tantos problemas. Venha um choque de ordem aí, como Quem era o aliado sabe? dela na última que falava campanha. do choque de ordem. Pois é, já era sabe? uma proposta de campanha da campanha passada. Pois Talvez mas é interessante volte à tona. Porque criticar sem levantar uma proposta e também não adianta nada para quem quer ser candidato. Muitíssimo obrigada, Kenneth Paz e Nathalie Moraes. Para 6h35 em Manaus e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, relatórios da Agência Brasileira de Inteligência apontam crescimento do tráfico de drogas pelas facções criminosas PCC e Comando Vermelho na Amazônia. É nosso assunto em instantes. Mix
Agora um giro no trânsito nas principais vias de Manaus. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Por onde andas, André? Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, você ouvinte. Olha, estamos aqui pela Avenida Humberto Calderaro, antiga Avenida Paraíba. Por aqui tá com excelente fluidez o trânsito, né? Até surpresa falar isso, porque todos os dias a gente enfrenta aquele trânsito pesado aqui pela Avenida Humberto Calderaro. Mas agora, 18 horas e 36 minutos, é possível trafegar com boa fluidez por aqui, pelo local. Já quem vai ali no sentido no Parque do Mindu para acessar o Parque 10 já vai ter ali um trânsito mais concorrido, com muitos veículos pela via, e ainda assim é bom ficar atento pelo trânsito aqui da capital amazonense. Karime, Carlão. Muito obrigada, André Meirelles. Legal, André, 6h37 agora. 18 horas. Vamos de tempo e temperatura, previsão do tempo para hoje, terça, amanhã, quarta, e hoje é com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, para essa noite a previsão é de noite encoberta, tá? Sim. Nada de chuva. Mínima prevista 27 graus, máxima 33. As chances de chuva são de 44%. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 86%. Já para amanhã a previsão é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista para amanhã é de 26 graus, a máxima pode chegar a 32. As chances de chuva são de 58% e a umidade relativa do ar fica entre 60% e 94%. Mix. Olha, a mega operação no Rio de Janeiro ganhou destaque hoje, não só pelo número de mortos, mas também por mostrar como o crime pode destruir uma cidade. E o pior, não estamos longe de viver essa realidade aqui no Amazonas, hein, Karime? Realidade cruel, viu, Carlão? E é com muita preocupação que a gente vê essas ações ainda com as notícias constantes das facções criminosas tomando conta aqui do estado. Essa ação no Rio de Janeiro já é considerada a mais letal da história do estado. Até o fechamento dessa edição, 64 pessoas morreram, 60 suspeitos foram presos, 4 policiais mortos também, 81 pessoas presas, 60 suspeitos, 4 policiais suspeitos mortos, 4 policiais mortos e 81 pessoas presas. Essa ação no Rio tem o objetivo de impedir o avanço do Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão, e abrigam em 26 comunidades. E deixou a população, é claro, em pânico e refém de uma guerra medonha, Karine. Só atualizando, 64 pessoas mortas, viu, Carlão? Olha aí agora. E como você falou, exatamente o Comando Vermelho que já está operando aqui no estado do Amazonas. Todo a gente vapor. traz essas denúncias, né, Carlão? Essa questão Todo aqui dia. no programa, aqui no 18 horas. Agora, relatórios da Agência Brasileira de Inteligência apontam o crescimento do tráfico de drogas pelas facções criminosas do PCC e do Comando Vermelho na Amazônia. E na região entre o Brasil e Colômbia, em parceria com grupos colombianos. Inclusive, nós já falamos, né, Karime, aqui no 18 horas, de vários ataques e criminosos ligados a facções, agindo tranquilamente numa boa em todo o Amazonas, incluindo aqui a capital Manaus. O último ataque foi no início de outubro, os chamados piratas dos rios que roubam combustíveis de embarcações. Com esse roubo, eles acabam contribuindo com outros crimes como garimpo ilegal, além do tráfico de drogas, madeira e também armas. É como se a gente fosse aí uma cadeia produtiva da criminalidade aqui no Amazonas, que age tranquilamente, com a certeza da completa falta de ação da segurança pública. Uma situação que só vem piorando nos últimos 6, 7 anos e a gente noticia aqui, sem dúvida. Sim. Não tem como ser diferente, né, Carlão? Estamos aí no meio de uma das piores crises da segurança pública do estado do Amazonas. Resultado de uma gestão que não investe em inteligência, equipamento e também pessoal. Não adianta cobrar e jogar a culpa para o governo federal se o governo do estado não faz o básico. É de responsabilidade do governo Wilson Lima garantir segurança do estado e só ficam aí de fora as fronteiras, no caso aqui do Amazonas. Pois é, Carlão, é de responsabilidade da gestão de Wilson Lima e ponto. Não tem como abrir, o porquê abrir essa questão. Do estado. Isso. Exato, do estado. Bom, além desse relatório que eu falei da Agência Brasileira de Inteligência, que confirmou o aumento do tráfico de drogas pelas facções do PCC e Comando Vermelho, outro estudo revela que Manaus é hoje um dos principais corredores por onde escoa a cocaína produzida na América do Sul. O repórter Kenneth Paes tem mais detalhes a respeito desses levantamentos
e segue ao vivo com a gente falando sobre o assunto. Mais uma vez, boa noite, Kenneth. Então, essas drogas, elas chegam aqui no Amazonas pelo Rio Solimões, passa por Manaus para distribuição nacional e internacional, é isso, Kenneth? Exatamente, Karime Leão, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Essas drogas, elas passam de fato pelo Rio Solimões, elas entram toneladas de cocaínas produzidas na Colômbia e também no Peru e atravessam a cidade de Manaus e seguem pelo Rio Amazonas até os portos de Belém e Santarém, de onde são encaminhadas para o Sudeste e também para a Europa. Ou seja, o estado do Amazonas se tornou um dos pontos estratégicos do crime organizado para poder escoar, exportar essa cocaína da América do Sul. Ou seja, é um ponto que deveria ser olhado com mais cuidado, Karime Leão. A gente está falando agora, a gente falou hoje sobre aquela situação lá do Rio de Janeiro, Karime, quando a gente fala sobre uma operação do estado do Rio de Janeiro contra uma facção criminosa denominada Comando Vermelho, e essa é a mesma facção criminosa que também tem se expandido aqui em nosso estado do Amazonas. Segundo um relatório internacional da Amazon Underroads, 67% dos municípios amazônicos já têm a presença de facções criminosas, incluindo o Comando Vermelho. E aqui nos nossos rios do nosso estado do Amazonas, onde deveriam trazer ali o desenvolvimento, a integração regional, hoje têm sido transformados ali os nossos rios, as nossas hidrovias têm sido transformadas em rodovias do tráfico internacional de drogas. Após a queda da Família do Norte, que era uma das facções que atuava aqui no nosso estado do Amazonas no período de 2016, o Comando Vermelho acabou ampliando essa atuação e passou a controlar as principais fronteiras do estado do Amazonas, principalmente nas regiões de Tabatinga, Tefé e também Quari. E isso é o mais inacreditável, que é uma organização estrangeira, internacional, que está fazendo todo esse mapeamento, tem todos esses dados dos principais pontos onde as facções têm atuado, têm se organizado, têm se estabelecido, e ainda assim nada é realizado de combate ao crime organizado. E aí esses grupos, eles mantêm parcerias com diversas outras facções internacionais, como FARC, grupos colombianos armados que fornecem ali a matéria-prima, o apoio logístico para a fabricação dessas drogas e também o transporte desses entorpecentes. E segundo as investigações que revelaram nesse momento, o Comando Vermelho, ele não se limita apenas ao tráfico de drogas, ele está envolvido em vários outros tipos de ações criminosas, como garimpo ilegal, contrabando de minérios, biopirataria e até tráfico de pessoas, gente. Esse é um ecossistema do crime que acaba se aproveitando das ausências do Estado e também da vulnerabilidade social das populações ribeirinhas. É a mesma coisa se a gente fizer um contraponto do que acontece hoje no Rio de Janeiro com o estado do Amazonas, nessas favelas onde tinha a ausência do Estado, Karime Leão. Foi quando o crime organizado se estabeleceu. Sem dúvida. E depois de se estabelecido é difícil de tirar. Aí é a guerra que está acontecendo nesse momento no Rio de Janeiro. Exatamente. Estão tentando combater esse crime. E quando você fala de favela, Karime, você fala de uma área delimitada. A gente sabe que existem várias dificuldades de operações terrestres, aéreas, dificuldade de acesso da polícia. No entanto, quando a gente fala de Amazônia, Karime, a situação é ainda pior, porque nós temos florestas, nós temos rios, nós não temos rodovias para fazer o monitoramento, fiscalização, porque a nossa BR é apenas para passear. Os nossos rios, nós não temos blindados, lanchas blindadas suficientes para poder realizar o trabalho de operações ostensivas para combater o crime organizado. E a gente vê o vice-governador falando sobre rios de pó, e o que acaba chamando bastante atenção, né, Karime? E o fato é que o crime organizado tem se expandido, todo mundo sabe, e ao que parece o governo do estado do Amazonas finge que não vê, né? Pois é, porque na publicidade, na propaganda, o governo do estado do Amazonas diz que está tudo lindo, está tudo maravilhoso, é o estado mais seguro do país praticamente. Só que se até o vice-governador Tadeu de Souza foi nas redes sociais, fez um material oficial criticando a segurança pública do estado do Amazonas, meu Deus, se até ele que está lá dentro está dizendo que está ruim, é o óbvio do óbvio. Uma questão que a gente levanta também é por que ele que está lá dentro, inserido nesse governo, nessa gestão, não faz nada, não organiza, não aponta nenhuma solução. O que acontece, Kenneth Paes, é que essa gestão, desde o primeiro mandato do governador Wilson Lima, não foi apresentada nenhuma proposta de governo
governo, nem na área da saúde, nem na área da educação, tampouco na área da segurança pública. Não houve uma proposta, um projeto para que se coibisse a ação das facções criminosas. Então, daí o que a gente está agora falando de saldo, né? Dessa falta de investimento em inteligência na segurança pública. É isso. As facções dominando a região amazônica, o Amazonas, o estado do Amazonas, usando a cidade de Manaus como corredor para levar, para facilitar essa trajetória, esse trajeto das drogas, não só aqui para o país, mas também para a Europa, não é isso? Karime, só para a gente complementar, em nota, o governo do estado do Amazonas fez uma lista ali de coisas que ele já está investindo em relação ao combate ao tráfico de drogas aqui no nosso estado do Amazonas. Falou que apreendeu 37 toneladas de drogas, fez ali a montagem de 3 balsas, que são balsas utilizadas para fazer esse patrulhamento ostensivo. No entanto, isso já foi até dito pelo próprio vice-governador nesse artigo à Veja, a revista, dizendo que era insuficiente para controlar o tráfico de drogas em nosso estado do Amazonas. Também falou que investiu em modernização de policiais, compra de viaturas, embarcações. Só que o detalhe é que especialistas têm falado que mesmo após essa apresentação que parece muito bonita do governo do estado, Karime, essas apreensões, elas representam menos de 10% do que realmente é traficado, dados dessa pesquisa. E o resto segue pelos rios escondidos em barcos, aviões e até carga de exportações agrícolas. A gente vê muitas cargas passando pelos nossos rios. É um volume muito grandioso, difícil de fiscalizar e com certeza muita coisa acaba passando, Karime. E o resultado é isso: o estado é estratégico, rico em água e floresta, mas agora é cercado pelo crime em todas as nossas fronteiras. E é um desafio, não é? Um grande desafio a gente conseguir reverter esse quadro. De novo, estamos vendo o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, a guerra em que a população está lá no meio desse caos, desse tiroteio, porque não conseguiu controlar o avanço da facção criminosa, uma coisa que está acontecendo aqui no estado do Amazonas. E, de novo, o governo é incapaz de conseguir controlar o avanço das facções também aqui no estado do Amazonas. Muito obrigada, Kennedson Paz, pela apuração, pelas informações. Horas e 48 minutos, Carlão. Vamos para a economia? Nós ainda estamos falando sobre o tráfico de drogas, ainda, né, Karine? Sim, exatamente. Uma reportagem do jornal O Globo. Odineia Araújo, exatamente. Ela fez uma reportagem a respeito do jornal O Globo, que aponta que a cada rio do Amazonas, cada rio virou um campo de batalha. Ela vai trazer agora mais detalhes. Odineia, boa noite. Então, a guerra pelo controle das rotas da cocaína aqui na Amazônia está longe de acabar, não é isso? Sim, muito longe de acabar. Apesar de, no último ano, o Amazonas ter batido recorde de apreensão de drogas, com mais de 43 toneladas, a fronteira continua sendo o principal desafio das forças de segurança na Amazônia, segundo a reportagem do jornal O Globo, que vocês mencionaram. E quem chega em Letícia, na Colômbia, por exemplo, parece ter chegado em uma cidade turística, com bares e turistas estrangeiros em busca de aventura na floresta. Mas a reportagem do jornal O Globo revela que por trás desse clima de férias funciona um verdadeiro escritório do crime. É lá que o Comando Vermelho, CV, negocia diretamente com grandes produtores de cocaína. A cidade faz fronteira com Tabatinga, aqui no Amazonas, onde começa a chamada Rota dos Solimões, hoje uma das principais vias de escoamento de drogas do Brasil. De acordo com o especialista em segurança pública, o coronel Amadeu Soares, a situação na fronteira requer muita atenção. A situação da tríplice fronteira, ela é muito grave. Não é de hoje que a gente vem falando, vem denunciando, o Estado, dentro das suas limitações, vem fazendo alguma coisa, né? Os municípios não têm muito o que fazer, mas a União Federal, essa sim, deveria entrar com a mão mais pesada em cima da causa. Não adianta ficar atuando nos sintomas da doença, senão atacar a causa. E o negócio da facção é a venda de drogas ali, com
lucros exorbitantes e eles cada vez mais milionários, mais bem armados. Segundo a reportagem do jornal O Globo, o Comando Vermelho domina a área da Colômbia depois de vencer os grupos rivais e firmar parcerias com guerrilhas colombianas. Ex-integrantes das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, controlam plantações e laboratórios de coca, enquanto jovens e indígenas são cooptados para o transporte e venda da droga. O produto segue escondido em embarcações, botijões de gás e até dentro de peixes. Sai da fronteira, passa por Manaus e chega até a Europa e a Ásia, onde o preço do quilo pode multiplicar mais de 160 vezes. Enquanto isso, o PCC tenta recuperar espaço. A facção paulista aposta em aviões, helicópteros e até se aliou a piratas de rio, especialmente em Quari, onde o tráfico fluvial é intenso. Esses piratas atacam à noite fingindo ser policiais e levam drogas e armas. Segundo o coronel Amadeu Soares, especialista em segurança pública, o lucro alimenta um ciclo milionário de corrupção, violência e medo. E hoje a gente vê aí essa operação do Rio de Janeiro com muitas baixas pelo lado da polícia, ataque de drones, isso tudo fruto do enriquecimento com a compra e venda de armas e drogas. Então, o governo, todos os entes federativos precisam se unir nesse esforço para dar um basta de uma vez por todas nisso aí, né? Mas não tem que fazer o serviço completo, eliminar o negócio como um todo e não deixar possibilidades de reabertura, né? Hoje as facções elas estão aí controlando a fronteira, controlando portos, e isso é muito preocupante e muito, muito horrível para a sociedade. Em resumo, a fronteira amazônica continua sendo o elo mais frágil do combate ao narcotráfico no Brasil. E como dizem por lá, o Estado chega de barco, mas o crime já vem de avião. Volto com vocês. Legal, Tinera, hoje. Obrigado pelas informações. 6h52. 18 horas. Economia. E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,17%, cotado aos R$5,36. O euro fechou em queda de 0,13% aos R$6,24. O Bitcoin fechou em queda de 1,18% aos R$610.143. E o Bovespa fechou em alta de 0,32% aos 147.031 pontos. Carlão, e o Halloween já está no calendário de datas rentáveis no comércio brasileiro. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio, no ano passado a data movimentou mais de 3,5 bilhões de reais, um aumento de 20% já em relação ao ano anterior. A expectativa para esse ano é de um crescimento ainda maior, como explica o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Boa noite, Karime, Carlão, os ouvintes. O clima de terror tá no ar e também nas lojas aqui de Manaus. A gente tá falando do Halloween ou Dia das Bruxas, que tá virando tradição por aqui, com festas à fantasia, decoração assustadora e muito movimento no comércio. As lojas se encheram de fantasias, máscaras, perucas e maquiagens negras e coloridas para entrar no clima da data. Porque, segundo a Confederação Nacional do Comércio, Halloween, no ano passado, em 2024, movimentou aí mais de 3 bilhões e meio de reais. É um crescimento de 20% em relação a 2023. E a expectativa para este ano não é diferente, é ainda maior. Em Manaus, tem loja que já viu o movimento aumentar nas últimas semanas. Na Pink Cosméticos, no centro, na Zona Oeste, a vendedora Ruth de Lima contou que o foco foi nas maquiagens de Halloween. A gente espera uma grande expectativa, né? Principalmente na sexta e no sábado, onde que dá mais movimento. E pelo sábado de manhã, na sexta, é onde a loja fica cheia. Aí quando vai dando 4h30, aí que vem mesmo bastante gente atrás de cílios, base. E a loja, assim, ela tá preparada em relação a isso. Olha, e mesmo na correria da última semana, os vendedores ainda estão otimistas, querem ganhar também. O Valtemir Saraiva, que é lojista, também diz que muita gente deixa para comprar na última hora, então a expectativa é de lucro ainda para a última hora. Halloween aqui, você vê que a loja está se preparando para atender um público aguarda. Esperamos que nesse final de semana a gente aguarde um público maior. A gente já teve uma expectativa, já teve um público bem maior.
na semana que se antecipa ao Halloween, mas a gente ainda aguarda esse final de semana o pessoal. E não é pra menos, né? Com festas em escolas, baladas e condomínios, o Halloween virou uma das datas mais animadas do ano, né? Um clima assustador, mas muito lucrativo aí para muitos comerciantes. Tá com medo, Halloween ainda não acabou não, e vocês vão se fantasiar de quê? Com certeza, vamos fazer fantasia aqui, todo mundo aqui no 18 horas vai vir fantasiado, né? Beleza, André Meirelles, 6h56. Mix. Olha só, o número de indígenas inscritos no Enem cresceu quase 90% em todo o país nos últimos 3 anos, Karine. Então, e o destaque, claro, vem aqui para o Amazonas, que lidera o ranking nacional com o maior número de candidatos indígenas confirmados. Ô, Ginéia Araújo traz mais detalhes. Então, Ginéia, esse é um sinal claro de que mais jovens das comunidades tradicionais estão buscando espaço nas universidades, não é isso? Com certeza, tanto é que entre 2022 e 2025, o número de inscritos indígenas no Enem quase dobrou. Passou de pouco mais de 19 mil para 37.400 participantes. O levantamento é do Ministério da Educação, divulgado em agosto, no Dia Internacional dos Povos Indígenas, mas que está repercutindo hoje nos meios de comunicação. O Amazonas aparece no topo da lista com 6.764 inscritos indígenas, o maior número entre todos os estados brasileiros. Em seguida vem Pernambuco com 4.525 e a Bahia com 3.450 participantes indígenas. Para a professora indígena Joana Montanha, do Parque das Tribos aqui em Manaus, o interesse dos jovens pelo Enem enche de orgulho os educadores. Nós, como professora, a gente tem orgulho de ele ir entrar na universidade ou na faculdade para ele mostrar também os saberes dele e trazer outros, olhar dele também e trazer retorno à comunidade para ele dar continuidade à nossa cultura. Ainda segundo o Ministério da Educação, do total nacional, mais de 16 mil estudantes indígenas estão concluindo o ensino médio este ano, o dobro do registrado em 2022. Outro dado interessante é o equilíbrio entre homens e mulheres. 56% são mulheres e 44% homens. A especialista em educação, Laura Cristina, vê como muito positivo o crescimento das buscas pelo Enem por parte dos indígenas. Porque a gente entende que o nosso país se transforma e cresce através da educação, que é essa transformação. Então, o número crescente de indígenas de 2022 para cá, ele é um número positivo, que faz com que a gente parabenize as políticas públicas que ao longo desse tempo trabalharam para dar acesso aos indígenas também. Então, realmente, a gente precisa continuar trabalhando para que os indígenas consigam esse acesso, que ainda existam mais acessibilidade, que ainda existam mais políticas públicas que possam favorecer, inclusive as cotas, para dar cada vez mais acesso a essa oportunidade da educação, que é uma transformação de vida. O Enem 2025 está marcado para os dias 9 e 16 de novembro, com exceção de algumas cidades paraenses que farão o exame nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro por conta da COP30. Vale lembrar que o Enem é hoje a principal porta de entrada para universidades públicas e particulares, além de abrir caminhos para bolsas do ProUni, financiamentos do FIES e até vagas em instituições de ensino em Portugal. Mais do que números, o crescimento da participação indígena mostra que a educação está chegando cada vez mais longe, né? Das aldeias às salas de aula das universidades. Um passo importante rumo a um Brasil mais diverso e com oportunidades para todos, não é? Sem dúvida, Ginéia. Valeu, Ginéia. 18 horas. Esporte. Olha só, o Atlético venceu o Amazonas por 2-0 na noite de segunda-feira na Arena da Baixada, encerrando a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Julimar foi o destaque da partida, marcando um gol em cada tempo. E com a vitória, o Atlético quebrou uma sequência de 4 rodadas sem triunfo e mantém a 7ª colocação agora com 53 pontos, apenas 2 atrás do Goiás, que fecha o G4. Olha só, na Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro decide hoje à noite na Arena MRV uma vaga na final contra o Independiente del Valle. No jogo de ida, as equipes empataram por
1-1 no Equador. Sornosa marcou para o time local e Dudu empatou para o Galo com assistência de Hulk. E o Flamengo busca o tetracampeonato da Libertadores nessa quarta-feira às 8h30 da noite no estádio El Cilindro em Buenos Aires contra o Racing. O time rubro-negro tem a vantagem de 1-0 no jogo de ida no Maracanã e busca garantir a classificação para a final no Peru. Beleza. Mix. Que ligeiro final, Karime, no trânsito em Manaus. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meireles. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite, Karime e Carlão. Para encerrar aqui na Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, o trânsito está carregado no trecho que segue até próximo ao semáforo da Avenida Brasil, na Avenida Humberto Calderaro com Alberto Lins. Próximo ao Shopping Manauara, o movimento é tranquilo. E na Dacir Vargas com a Djalma Batista, o trânsito segue um pouco lento no sentido centro-bairro, principalmente ali na passagem de nível da Constantino Neri. Na Professor Newton Lins com a Rua Goiás, o trânsito segue tranquilo com boa fluidez. E na Constantino Neri, as proximidades da Lores Cordovil, fluxo flui normalmente. Karime e Carlão, até amanhã. Até amanhã, André Meireles. 7-1. Mix. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o crescimento do crime organizado no Brasil é hoje um dos principais problemas do país e precisa ser atacado. Os fatos são contundentes e têm grande relação uns com os outros. A mega operação de hoje contra bandidos do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, a tomada de territórios por facções criminosas que disputam o milionário mercado das drogas nas fronteiras da Amazônia, a atuação do crime organizado obriga a atuação conjunta de todas as forças e todas as segurança do país e de todos os poderes, do executivo ao judiciário, passando pelo legislativo. A divisão de ações das forças estaduais e das forças federais apenas fortalece as facções. É preciso usar os recursos de forma concentrada e unificada. É preciso aumentar muito a capacidade de atuação das forças de combate ao crime organizado. Ou o país estará apenas enxugando gelo sem enxergar qualquer luz no final do túnel. 18 horas. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.